O episódio começa com Ira e Yekta conversando e Yekta insiste para que Ira lhe diga o que aconteceu enquanto ele esteve ausente da mansão e afirma que para alguém que dizia odiar o ex foi uma grande surpresa descobrir que ela aproveitou a primeira oportunidade para acampar com ele. Ira então responde: quem é você para questioná-lo sobre isso? Desde o primeiro dia deixamos claro nossos limites, mas se ainda assim quer saber eu explico. Busquei refúgio entre os Demiranides por causa das coisas obscuras que vocês estavam fazendo. Vivemos nossas vidas sob constante medo. Então, quando recebemos a notícia da sua morte, meu filho, ficamos devastados. Fomos para aquele acampamento porque o médico recomendou que seria benéfico para Sarra, e enquanto passávamos por esse desespero por sua causa apenas Orhun esteve ao nosso lado. Ele ajudou Sarra, ela voltou a sorrir por causa dele. Fiz tudo o que precisava pelo bem dela. Ao sair do quarto, Ira declara com firmeza: se tudo acontecesse de novo eu faria o mesmo, porque sou uma mãe que daria até a vida pela filha. Yekta fica furioso com as palavras de Ira e murmura para si mesmo: não importa o que você diga, algo aconteceu nesta casa. Enquanto eu estive fora eu vou descobrir o que for. Mais tarde Ira vai até o jardim. Enquanto isso Orhun também está por lá refletindo sobre a maneira como Yekta tem tratado Ira e isso o irrita. Nesse momento ele vê Ira chorando. Ela rapidamente enxuga as lágrimas, mas Orhun se aproxima e pergunta o que aconteceu, querendo saber por que ela está chorando. Ele questiona: ele te fez alguma coisa? Ira responde que não, que está bem e que não há nada de errado. Nesse instante Daphne chega à mansão. Erra informa ela que Orhun Bey está no quintal. Orhun, ainda preocupado, pergunta a Ira por que ela está tão abalada. Ira responde que estão apenas tensos e que não é nada sério, explicando que Yekta tem dificuldade em compreender a situação porque esteve ausente por muito tempo. Orhun toca no ombro de Ira e diz para ela não chorar. Nesse momento Daphne os observa de longe. Orhun olha nos olhos de Ira e afirma: nem você nem Sarra derramarão mais lágrimas, mesmo que ele tenha voltado. Tudo o que eu disse antes ainda vale. Eu nunca vou permitir que ele te machuque. Ira então pensa em tudo o que passou com Yekta. No final ela reflete que esses conflitos fazem parte da dinâmica familiar, mas não muda o que sente sobre o que aconteceu. Yekta perceberá que tudo o que fiz foi por Sarra. Mais tarde Orhun segue para seu quarto. Daphne o aguarda na sala da mansão. Orhun diz a ela que não conseguiram se encontrar. Aconteceu alguma coisa? Daphne responde que deseja renunciar. Orhun pergunta se essa decisão foi tomada após a última conversa deles. Você é muito importante para mim. Daphne repete as palavras dele dizendo: você também é muito importante para mim. Ela acrescenta que reduzir um pouco sua carga de trabalho seria algo positivo. Orhun afirma que isso não é necessário. Preciso te dizer isso, ela insiste. Dizendo: acho melhor eu ir agora. Ela se despede e sai. Orhun se entristece com a situação, mas respeita a decisão dela. Mais tarde Yekta procura Fifi e pergunta o que aconteceu naquela casa enquanto ele esteve ausente. O que exatamente você quer saber? A Fifi questiona. Yekta responde que ela sabe muito bem o que ele quer ouvir. A Fifi então explica: enquanto você esteve fora, seu marido ficou sob o mesmo teto com a ex-mulher. Meu filho sempre foi uma pessoa generosa. Orhun fez tudo o que pôde para protegê-los. Você está fazendo a pergunta errada. O verdadeiro problema não é o que aconteceu antes da sua chegada, mas sim o que será da sua esposa e filha agora que você voltou. Sem dizer mais nada, Yekta vai para seu quarto e começa a refletir. Mais tarde Sarra se aproxima de Yekta e pergunta: você já está melhor? Yekta responde que sim, mas admite estar um pouco inquieto. Que tal eu te mostrar alguns desenhos que fiz? Talvez isso te distraia. Yekta pede que ela mostre Sarra, então se senta ao lado dele com os desenhos e começa a apresentá-los. Um deles é o de uma bicicleta. Ela explica como é andar de bicicleta. Como você sabe disso? Yekta pergunta. O tio Orhun me ensinou. Sarra responde. Yekta olha para ela e diz: eu te fiz uma promessa. Ele acrescenta que também aprendeu a andar de bicicleta e que realizou o sonho deles juntos. Sarra conta que no início tinha medo, mas depois percebeu como era fácil. Até pegamos peixes enquanto pedalávamos. Ela olha para Yekta e diz: você fez tanto por nós. Ele te tratou mal? Sarra responde com firmeza: não, ele é uma pessoa muito boa, nos protegeu quando você não estava aqui e sempre vai nos proteger. Yekta sorri e diz: eu não vou a lugar nenhum. Ele beija Sarra e promete: sempre vou te proteger. Enquanto isso, no escritório, Orhun pensa no motivo das lágrimas de Ira. Ao vê-la chorando, sente vontade de fazer algo por ela. Ele então sai do quarto e acaba encontrando Yekta.
Orhun diz a ele que foi bom termos nos encontrado e Yekta responde que ele tentou assumir seu lugar enquanto estava ausente. Se questionarem sobre o assunto do acampamento, Orhun dirá que esclareceram tudo para o grupo. Yekta também menciona que ele cuidou de sua filha. Ele afirma ser o pai dela. Orhun então diz que para ser pai é preciso fazer o necessário. Yekta questiona: você é o pai dele? Orhun responde: eu não sou pai, mas se fosse faria qualquer coisa para protegê-los. Yekta retruca: eu sou um pai, e agora estou aqui. Ele garante que fará de tudo para protegê-los e pede que Orhun tenha isso em mente. Orhun responde firmemente: saiba que eu também estou aqui se você voltar a incomodá-los. Yekta então pergunta em que direito ele está dizendo essas palavras. Orhun esclarece: estou lhe dizendo porque você os trouxe para cá enquanto eu fugia daqueles homens. Ele afirma que faria qualquer coisa para protegê-los. Ele segue Yekta deixando claro que fará tudo para garantir a segurança deles, até mesmo contra ele. Isso deixa Yekta assustado e sem palavras, fazendo com que se afaste. Mais tarde Zerrin chega à mansão. Ao entrar vê Sultana na porta. Sultana avisa que a Fifion está ocupada e pede que ela aguarde no quarto. Quando Zerrin entra encontra Yekta e comenta que ele passou por momentos difíceis, mas chegou na hora certa. Ela acrescenta que se ele não tivesse vindo, Orhun e Ira já estariam casados. Yekta fica chocado ao ouvir isso e encara Zerrin. O episódio começa com Zen e Yekta conversando na cozinha. Zen revela a Yekta que Ira e Orhun estavam prestes a se casar quando ele retornou do submundo. Yekta fica extremamente irritado ao ouvir isso, mas não demonstra para Zen. Ele pensa: eles acreditavam que eu tinha morrido, então diz: estou de volta, continuamos sendo uma família, e segue para a antiga casa. Depois ele se questiona sobre o motivo de Ira ter aceitado o pedido de casamento. Você ainda o ama, mas eu nunca permitirei isso, murmura para si mesmo. Nesse instante Ira se aproxima de Yekta e lhe entrega um cardigã. Ao perceber o estado dele, questiona se há algo errado. Yekta responde que está tudo bem e diz: você está comigo, fomos tão felizes antes de tudo isso acontecer. O medo de te perder me consumiu, foi por isso que te valorizei ainda mais, mas eu vou consertar tudo. Ira seria responde: faça o que quiser antes que Sarra se machuque, e sai do quarto. Assim que Ira se retira, Yekta sussurra para si mesmo: eu não vou deixar você se afastar de mim. Enquanto isso, Aziz conversa com seu pai na cozinha. Ele confessa que precisa se casar, mas seu coração já pertence a outra pessoa. Meu coração pertence a uma garota bondosa, diz. S, que estava indo visitar Aziz, quase tem um colapso ao escutar a conversa. Ao mesmo tempo Elif, que também ouviu tudo, entra em desespero, pois agora sabe que Aziz está apaixonado por ela. Ela corre para seu quarto repetindo em voz alta para si mesma: isso não pode estar acontecendo. Arif então pede para Aziz leva-lo para comprar maçãs. Nesse momento Aziz percebe que seu pai não escutou nada do que ele disse e decide apenas atender ao pedido dele. Do lado de fora essa está parada murmurando para si mesma: isso não pode ser verdade, Aziz só pode ser meu. Em lágrimas ela se afasta e vai embora. Enquanto isso Orhun está em seu escritório refletindo sobre o que deve fazer. Ele abre a janela, respira fundo e pensa nas palavras de Yekta: eu não vou permitir que você cause problemas e coloque a vida deles em perigo, diz a si mesmo. Mais tarde Ira vai até a cozinha, onde Bei lhe entrega um copo de água. Bei observa Ira e pergunta: você não está se sentindo sobrecarregada com toda essa tensão? Ira, intrigada, questiona o que Bei quer dizer. Bei então menciona que ouviu Orhun discutindo com sua esposa. Ao escutar isso, Ira segue para o quarto de Orhun. Assim que entra ele pergunta: você está bem? Ira encara Orhun e menciona a discussão com Yekta: obrigada pelo que você fez por Sarra enquanto ela estava fora, mas essa ideia de família já não existe há muito tempo, por isso algumas coisas não fazem sentido para ele. Ele comenta que talvez não tenha conseguido se explicar direito quando conversaram antes. Orhun responde que se ele estiver satisfeito não há problema algum. Nesse instante Sarra se aproxima deles e pergunta a Ira onde está seu pai. Ira questiona o que aconteceu com ele no jardim. Sarra responde que achou que seu pai tinha partido e que isso a assustou. Ira tranquiliza dizendo que seu pai ainda está ali e que não há motivo para preocupação. Ao sair do quarto com Sarra, Ira olha para Orhun e afirma: estamos bem, não se preocupe. Enquanto isso S para diante de uma árvore e em voz baixa afirma para si mesma que Aziz só pode ser dela e que jamais permitirá que outra pessoa fique com ele. Então ela enxuga as lágrimas e murmura que o jogo ainda não acabou e que ninguém tomara o que dela por direito. Ao mesmo tempo Elif está em seu quarto relembrando as palavras de Aziz dizendo que seu coração pertence à garota certa. Ela se recorda do momento em que ele disse que não poderia deixá-la partir, pois se ela fosse embora morreria, e ele não queria que isso acontecesse. Elif também se lembra de quando perguntou a Aziz por que ele não a repreendia mais como antes. De volta à realidade, Elif se questiona sobre o que fará agora e como conseguirá continuar morando sob o mesmo teto que ele. Com o coração aflito pede a Ala que a guie.
Nesse instante Aziz tenta entrar no quarto de Elif, mas ela impede sua entrada alegando que está com febre e teme passar a doença para ele. No entanto, Aziz insiste e ordena que ela abra a porta. Elif responde que não consegue destrancar diante da resistência. Aziz avisa que se ela não abrir em 10 segundos ele arrombar a porta antes que possa reagir. Elif desmaia. Aziz escuta o barulho da queda e começa a chamá-la repetidamente, mas não obtém resposta pois ela está inconsciente. Enquanto isso, Yekta confronta Fifi dizendo que descobriu sobre o casamento e que ela não mencionou nada enquanto ele estava ausente. A Fifi responde que não viu necessidade de contar e pergunta onde ele ouviu essa informação. Yekta afirma que a verdade sempre vem à tona. Fifi sem rodeios questiona o que você pretende fazer agora e continua: vou te dizer suas opções, ou você enfrentará Orhun e Irai, sairá daqui por conta própria, ou aceitará isso, se preparará e partirá de vez. Yekta questiona como Ira aceitou essa situação. A Fifi responde que eles já se amavam antes e que ninguém pode saber o que realmente se passava na mente deles. Então ela conclui dizendo que tem certeza de que ele fará o que precisa ser feito. Yekta, por outro lado, pensa consigo mesmo que precisa encontrar um jeito de sair dali e faz uma ligação para um homem chamado Ibrahim dizendo que Taskin deve ser eliminado. Ibrahim questiona por que faria isso. Yekta responde que lhe entregará documentos que serão muito úteis para ele. Ibrahim aceita, mas avisa que só poderá fazer isso dentro de um mês. Após desligar o telefone, Yekta se dirige até Orhun e diz: preciso ir embora, mas minha família tem que ficar aqui, eles são tudo para mim e doloroso vê-los nessa situação com você, mas quando penso nisso, minha esposa e minha filha me amam profundamente e você não passa de um caderno velho. Sarra e Ira são extremamente importantes para mim e espero que você as valorize tanto quanto eu. Ele continua: decidi deixar tudo isso para trás. Orhun, a importância que você dá a isso e o valor que eu dou são incomparáveis. Se elas estiverem bem não há problema algum, mas se enfrentarem dificuldades haverá conflitos, então acho que temos um acordo. Ao ouvir isso, Yekta sai. Naquele momento, Ira, Yekta e Sarra estão na sala da mansão. Sarra está pintando. Ela diz a Ira que seu caderno está pronto. Ira menciona que o deixou no depósito e que vai buscá-lo, assim segue até lá. Yekta, por sua vez, se perde em pensamentos, ficando ainda mais irritado com a situação. Enquanto isso, Aziz arromba a porta e coloca Elif na cama. Depois de um tempo ele decide acordá-la chamando seu nome. Elif desperta assustada e ordena que Aziz fique longe pois está doente. Nesse instante, Susan chega e manda Aziz se afastar de Elif, alertando que ele pode se contaminar com os germes dela. Aziz fica abalado com isso e responde a Susan para não se meter. Elif então pergunta como Aziz conseguiu entrar. Ele responde que arrombou a porta. Nesse momento Elif espirra. Ela insiste para que Aziz saia do quarto. Susan o chama para sair com ela. Antes de sair, Aziz diz a Elif para ligar para ele caso tenha febre, então ele deixa o quarto. Elif murmura para si mesma que até que Aziz se case com ela não vai melhorar nem sair daquele quarto. Enquanto isso, Orhun está procurando documentos no depósito. Quando Ira chega, ela explica que foi buscar um livro de desenho para Sarra. Orhun menciona que também estava procurando um arquivo. Ira começa a folhear um caderno e nesse instante os olhos dos dois recaem sobre uma caixa que guarda lembranças do passado. Eles se recordam do que falaram um para o outro. Depois Orhun observa o rosto de Ira. Ao perceber isso, Ira encara os olhos dele por um longo tempo. Em seguida, Orhun comenta com Ira que Sarra fez um belo desenho e que sua força para seguir em frente é igual à dela. Você também nunca desistiu, agora está tentando fazer o mesmo por Sarra, mas lembre-se de que você não está mais sozinha, ele diz. Quando Ira encontra o caderno e sai, ela tropeça e cai no chão machucando a mão. Orhun a ajuda a se sentar e pede que ela venha até ele trazendo alguns materiais para fazer um curativo no ferimento. Nesse momento, Yekta sai do seu quarto ao notar que Orhun não está por perto. Ele imagina que ele foi até o armazém e decide ir até lá. Enquanto isso, Orhun começa a enfaixar a mão de Ira. Yekta os observa da escada. Orhun diz a Ira que se ela não cuidar do machucado a tempo pode acabar adoecendo. Ira então também trata do ferimento dele. Orhun continua olhando para Ira. Ela enxuga as lágrimas. Orhun diz a Ira que ela precisa aceitar a ajuda de quem quer cuidar dela. Ira agradece, mas afirma que pequenas coisas não a machucam. Eu preciso ir agora, diz ela pegando o caderno e saindo. Yekta sobe as escadas rapidamente para não ser visto. Enquanto isso, Sarra conta a Yekta que sua tia Bei preparou um bolo e vai até a cozinha para comer. Yekta aguarda Ira na sala da mansão. Nesse meio tempo, Susan prepara uma sopa para Elif. Aziz pergunta a Susan se a sopa já está pronta. Ela confirma e avisa que assim que esfriar Elif poderá comer. Em seguida, Susan diz a Aziz que precisa sair para pagar algumas contas e o alerta para manter distância de Elif, pois ele está prestes a se casar e não pode correr o risco de adoecer.
Deitada na cama em seu quarto, Elif pensa consigo mesma que mesmo que tivesse 1000 corações não daria nenhum deles a Aziz, pois ele a fez sofrer demais. Ela promete que nunca esquecerá o que ele lhe fez passar. Ele me causou muitas dores, apesar de às vezes parecer uma boa pessoa, mas isso não é o suficiente. O outro lado dele é cruel, embora também tenha momentos de misericórdia, murmura para si mesma. Determinada, Elif decide que precisa parar de pensar em Aziz. No entanto, para sua surpresa, quem aparece para visitá-la é ele mesmo. Aziz entra e pergunta se ela está bem. Tomada pela raiva, Elif se deita rapidamente e finge estar dormindo. Aziz então comenta: você me responde enquanto dorme. Ela insiste que estava adormecida. Aziz pergunta se ela está com febre. Elif nega e diz que ele não pode ficar doente sem se importar. Aziz entra no quarto e afirma que ele é quem decide se vai entrar ou não. Em seguida, ele ordena que Elif meça sua febre. Poucos minutos depois, Aziz retorna com a sopa que Susan preparou. Elif, como sempre, fica extremamente tensa com a presença de Aziz e evita ao máximo encará-lo. Aziz então coloca a bandeja com a sopa sobre a mesinha de cabeceira e ordena que Elif tome a sopa. Ela, no entanto, pede para que ele não se preocupe com ela, lembrando que ele tem muito trabalho a fazer com os preparativos do casamento. Aziz sai do quarto de Elif e segue para a sala da mansão. Assim que chega, Susan liga para ele dizendo que marcou um encontro com S, mas a garota ainda não apareceu e não está atendendo o telefone. Susan pede para que Aziz tente contatá-la. Ele liga para S e ordena que ela fale com Susan. S, por sua vez, responde que fará tudo o que for necessário para que tenha um casamento feliz. Aziz apenas responde com um breve ok. Após desligar a chamada, S murmura para si mesma que não pretende perder esse jogo. Em seguida, ela chama um dos funcionários de Gurbuz. Assim que o rapaz entra na sala, ela simula um ataque, deixando extremamente nervoso. S então diz ao rapaz que as câmeras de segurança registraram o áudio dela gritando e a imagem dele entrando na sala. Ela o encara e avisa que caso ele não faça o que ela quer, irá denunciá-lo a Gurbuz. Temendo as consequências, o funcionário acaba cedendo à chantagem. S então lhe dá uma nova ordem: eliminar a garota que está morando na casa de Aziz. Enquanto isso, Ira chega e Ekta logo a questiona sobre onde esteve. Ela responde que estava no armazém. Ele a encara com raiva e diz: você estava no armazém com ele? Então ele a segura pelo braço e a pressiona contra a parede, perguntando furioso: se eu não tivesse chegado, você teria se casado, não é? Em um surto de raiva, ele a empurra para o chão. Ira fica aterrorizada com a atitude dele. Seus olhos refletem puro medo, enquanto Ekta se aproxima com um olhar cheio de ódio. Enquanto isso, Aziz decide verificar como Elif está. Ao entrar no quarto, percebe que ela está dormindo e suando, pois sua febre está começando a baixar. Ele pega um pedaço de papel e começa a secar suavemente o rosto dela. No entanto, Elif desperta repentinamente e se assusta ao vê-lo ali.